Você já reparou na quantidade de livro que tem hoje, com capa bonita, chamada bacana, letra colorida, falando que tudo que você precisa para conquistar uma vida boa é pensar positivo, é acreditar, é visualizar, é manifestar isso na sua mente, que a sua vida muda se você estiver pensando positivo e manifestando. Já viu a quantidade de livro que fala isso? 10 segredos para uma vida perfeita, 7 segredos para enriquecer com o pensamento positivo. Você já deve ter visto esses livros, já deve ter comprado alguns. É possível que aqui tenha algum que você esteja vendo aí. Eu já comprei, já li também. E uma coisa muito legal nesses livros é que eles são confortáveis, eles são animadores, inspiradores, gostosinho de ler, né? Você lê numa tarde de domingo. É igual esses eventos de final de semana, sábado e domingo, tá lá o guru motivacional, animadíssimo, gritando, falando para você gritar. Eu vou conseguir, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser maravilhosa. Você passa o sábado todo, domingo inteiro. Tem uns agora que vira madrugada. Já viu? O cara começa às 8 horas da manhã, vai até 8 horas do outro dia, aí dá uma pausa rápida pro café e começa de novo, era para acabar às 19 horas do domingo, mas ele vai até às 4 horas da manhã de segunda-feira e gritando que eu posso. Com certeza você já viu, é possível até que já tenha ido num evento desse. Todos muito animadores, muito bons de fazer, livros gostosos de ler, mas lá no fundo, de verdade, você tem uma sensação assim de que aquilo ali não está resolvendo nada, de que aquilo ali não muda nada. Você faz um evento desse, você sai cansado pra caramba, na segunda-feira você tem que trabalhar, aí você ainda tá animado com aquela gritaria do guru, você tenta colocar alguma coisa em prática, pouco funciona, na terça-feira já vem a vida te dando porrada, trazendo a verdade, trazendo os problemas, você pensando positivo, a porrada comendo. Na quarta-feira, meu amigo, você não quer nem saber mais dessa conversa desse guru, já tá no estresse, no desespero. Pois é. A conversa de hoje é sobre uma filosofia que tem mais de 2000 anos, que vai te ajudar a viver uma vida boa. Mas não é a vida boa dos gurus, não é a vida boa do pensamento positivo, é uma vida boa de verdade. A gente vai falar hoje sobre uma filosofia que não diz para você que a vida vai ser fácil, que se você pensar positivo vai dar tudo certo, que se você mentalizar as coisas acontecem, porque você já percebeu que isso não é a verdade. Você já tem maturidade suficiente, você já está grande o suficiente para entender que isso é conversa fiada, que a vida que melhora é a deles, a dos gurus, a tua não muda nada. A gente vai falar hoje sobre uma filosofia que sabe exatamente o que você está procurando e tem o caminho para te ajudar. Olá, eu sou o Fred e aqui no VB a gente conversa sobre essas coisas, sobre como ter uma vida boa, mas uma vida boa de verdade. A vida não é uma vida perfeita, é uma vida que tem desafios, é uma vida que tem dificuldades, é uma vida onde você enfrenta coisas negativas. A gente no canal fala muito isso. E hoje eu quero trazer especialmente a visão do estoicismo com relação a essa questão da vida boa. Porque o estoicismo, ele não pede para você pensar positivo. Ele não pede para você esquecer as coisas ruins que podem acontecer. É o contrário disso. Até porque o pensamento positivo, ele tenta ignorar o problema. Ele tenta te falar que nada de ruim vai acontecer. Já o estoicismo, ele fala assim, as coisas ruins vão acontecer sim, e você precisa estar preparado para enfrentá-las. Parece simples, né? Mas não é. É uma diferença que é capaz de mudar toda a tua vida. E essa conversa não é uma conversa fácil. Não é uma conversa que você está acostumado a ouvir hoje. Porque a indústria do pensamento positivo é gigante e milionária. São livros, cursos, palestras, tem um monte de coach. E tem muita gente boa nisso, com boas intenções, capaz de te trazer até uma energia boa e tudo. Não é tudo lixo, não é tudo para jogar fora. Mas tem um problema central que quase ninguém fala abertamente, que ninguém quer trazer porque ele é incômodo, né? A questão é a seguinte, quando você força pensamentos positivos numa situação difícil, você não resolve o problema. Você pode até esconder o problema. Você pode se esconder do problema, mas você não vai resolver o problema pensando positivo. Não é assim que funciona na vida real. E aí, o que acontece? A situação piora. Por quê? Porque
as coisas não vão melhorar só com o seu pensamento positivo, mas aí eles vão te falar que a culpa é sua, porque você não pensou direito, não se esforçou, não criou a mentalização, e aí você vai ficar mais ansioso, mais estressado, porque ainda tem essa culpa para carregar, as coisas não estão fáceis, você ainda é culpado delas não melhorarem, porque o teu pensamento positivo não é forte o suficiente. No fim das contas, essa dica de pensar positivo só piora. Na verdade, você não precisa pensar positivo para resolver seu problema. Você precisa enfrentar o problema. Na psicologia tem um nome para isso, que chama bypassing emocional, que é você usar o otimismo, o pensamento positivo, como fuga. Você tenta sair não, vai dar tudo certo. Aí você sai daquilo ali como se fosse resolver, mas não resolve. A situação continua lá. E isso é muito comum, é muito mais comum do que parece. E hoje é praticamente o que é pregado aí, né, nesses cursos, nessas palestras, nesses eventos, nesses livros, que o pensamento positivo é capaz de resolver a sua vida. Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que você tem um emprego, né, você está lá no trabalho, e o teu chefe é uma pessoa muito difícil, é tóxico, ele causa vários danos lá, é muito ruim o teu chefe. E você sofre muito com aquilo. Aí você vai num evento, ou você vê um livro, ou você comenta com um colega, e aí a ideia é: pô, cara, pensa positivo, as coisas vão melhorar. Não vai ficar assim para sempre, não. Tudo isso vai mudar. E aí você continua indo pro teu emprego, pensando positivo, mas as coisas não mudam. O teu chefe não muda porque você pensa positivo. As coisas vão continuar como elas são. Ele vai continuar tóxico. Ele vai continuar causando dano para você, mesmo você pensando positivo. Aí agora, além do problema do chefe, você tem outro, que é a culpa por não ter conseguido resolver a questão com os seus pensamentos positivos, como falou no livro, ou como você ouviu lá no treinamento. O pensamento positivo, quando ele é usado como um substituto da ação, ele não resolve. E ele ainda te deixa mais fraco, não mais forte. Porque você deixa de agir para resolver o problema, para enfrentar a realidade. E é na realidade que as coisas acontecem. É na realidade que as coisas mudam. Então, nesse exemplo que a gente deu do chefe difícil, se ao invés de você pensar positivo, que as coisas vão melhorar, que se Deus quiser vai ficar tudo bom, você pensar assim: como que eu posso resolver isso? Como que eu posso tornar essa situação menos sofrida para mim? Eu preciso mudar de emprego? Eu vou ter que sair daqui? Se eu for promovido e esse cara não for mais meu chefe, eu tenho que sair para outra empresa? O quanto que eu suporto isso? O quanto que isso destrói minha vida? É diferente de você ficar pensando positivo, que as coisas vão melhorar. E é sobre isso que o estoicismo fala. O estoicismo não fala para você pensar positivo na situação. Ele fala para você perceber o que você pode fazer e agir para fazer. É você tomar conhecimento da tua realidade e, se ela não está do jeito que você quer, você agir para transformar a tua realidade. O estoicismo, ele te ajuda a lidar com a vida real e não com uma vida imaginada. E para isso, o estoicismo, ele tem um conceito central, é um dos pilares do estoicismo que eu adoro, que é a dicotomia do controle. Você já deve ter ouvido isso com outros nomes, tem um monte de guru que usa, tem um monte de livro que fala, mas isso vem lá do estoicismo, que é o seguinte: você entender o que depende de você, o que não depende de você, e agir no que depende de você, deixando de gastar energia no que não depende de você. Ou seja, tudo na tua vida pode ser dividido em dois campos: aquele onde você tem controle e aquele onde você não tem controle. Por exemplo, você está indo trabalhar e o trânsito muito intenso, tudo parado. Não adianta você se aborrecer com isso. Você não tem controle sobre o trânsito. Você não tem como estalar o dedo e os carros todos sumirem. Mas você controla a forma como você reage. Você pode usar aquele tempo para ouvir um podcast, para relaxar no carro, para pensar na sua vida, para preparar a tua agenda. Você pode ter programado, por exemplo, uma praia e nesse dia chove. Você não tem controle sobre a chuva. Não chove porque você quer ou deixa de querer. Não adianta você se aborrecer com isso, você vai gastar a tua energia à toa. O que você controla? De novo, como você reage a isso. E aí você pode mudar teus planos. Pessoal que é pra praia, vai pra tua casa, vamos jogar, vamos ver um filme juntos, fazer uma pipoca. É você agir, é você investir a tua energia no que você controla. Esquecer, deixar de lado o que você não controla. Deixar acontecer o que você não controla. Aí a gente tem uma outra ideia que é do amor fati, que aí vamos trazer em outro vídeo. Mas é você ter essa clareza. Eu não controlo isso, então eu não vou me preocupar com isso. Você não controla o comportamento do teu chefe, voltando lá naquele outro exemplo do chefe difícil. Você não tem como mudar o chefe, mas tem como mudar como você reage. Receber menos o que ele te passa, sentir menos amargurado com o que ele fala, buscar um novo lugar para você trabalhar. Percebe que existe uma diferença muito grande entre pensar positivo e agir
sobre o que você controla? A dicotomia do controle, ela te tira da paralisia. Ela fala pra você assim, ó, isso aqui você tem controle, vai lá e faz, age sobre isso. Olha, isso aqui você não controla. Pronto, deixa de lado. Não é que você não se importa com aquilo que acontece. Ah, poxa, eu ia pra praia, choveu. Tá, fico chateado, mas tudo bem, eu não controlo isso, vou fazer outra coisa. E esse poder, o pensamento positivo não tem. Não adianta você ficar pensando positivo, que amanhã vai fazer sol, porque aí chove e você fica como? Não adianta você pensar positivo, que aquela conversa que você precisa ter com uma pessoa que você tem um relacionamento, aquela conversa vai dar tudo certo, eu vou lá, vou falar, ele vai entender. Se você não for lá e fizer, se você não for lá e falar, e às vezes aquela conversa não vai sair do jeito que você quer. Não adianta você pensar positivo em relação a isso, porque as coisas, elas acontecem como elas acontecem, elas são na realidade, independente de como você pensa. E se você fica se escondendo atrás do pensamento positivo, você não vai fazer nada. E acredita em mim, quando você começar a aplicar, mesmo que seja com dificuldade, mesmo que você fale várias vezes, mesmo que você dê umas escorregadas, você vai ver a clareza que isso te faz, a sensação de controle que isso vai te trazer. Perceber onde faz a diferença a tua ação, o que você controla e o que você não controla. Isso vai te dar uma força interior muito grande, que pensamento positivo nenhum consegue. E agora vem a parte mais surpreendente disso tudo, que é contra tudo que a indústria do pensamento positivo prega hoje. Os estoicos, eles falavam que a gente precisa pensar no pior que pode acontecer. Verdade. Exatamente isso que você ouviu. A gente tem que pensar negativo. Existe um nome em latim para isso, que é o premeditatio malorum, que é você pensar no que pode dar errado, pensar nos males, pensar no que pode acontecer diferente do que você quer. E isso vai te trazer muito mais benefício. A ideia é simples. Se você imagina o pior que pode acontecer nas coisas, você tem duas vantagens. A primeira é que o pior não é tão grave como você pensava. Você consegue resolver, você consegue agir. Por exemplo, no caso da chuva. Pô, e se chover amanhã? Bom, se chover, a gente traz todo mundo aqui para casa e vamos assistir um filme comendo pipoca. Ou a gente vai para um lugar lá, um parque, um fechado, um museu, sei lá. A gente faz isso e isso. Então não é tão ruim como você pensava. Essa é a primeira vantagem. O problema não é tão grande. O seu medo, às vezes, é até irracional. Isso para várias coisas. Ah, e se a minha conversa der errado lá? Se der errado, eu consegui livrar esse peso que eu tava, eu falei o que eu tava com vontade de falar, ela vai entender. Ah, e se nunca mais falar comigo? Tá bom, tá resolvido também. Então essa é a primeira vantagem, diminuir o tamanho do problema. A segunda vantagem é bem clara. Quando você pensa no que pode acontecer de pior, você se prepara. E quem tá preparado não fica paralisado. Quem tá preparado sabe como agir. As lutas marciais são um exemplo disso. O pessoal aprende ali o que fazer naquela situação. O treinamento, em qualquer situação, qualquer coisa que seja, ele serve para isso. O treinamento serve para você ficar pronto para a hora que surgir o problema ou para a hora que você tiver que entrar em ação. Então, pensar negativo é muito necessário, é muito importante. Apesar dos gurus falar para você que você nunca pode pensar negativo, que vai dar errado. Sério, sinceramente, você acha que você pensar que amanhã vai fazer sol vai impedir que chova? Você acha que você pensa que você vai daqui lá, sei lá onde, sem acontecer nada de errado, vai impedir que aconteça? Não, você já sabe que não. Não é assim que funciona. Pensar o negativo faz você estar preparado. E se o carro quebrar? Bom, o carro quebrar eu tenho seguro. Cadê o telefone do seguro? Olha, tá vendo? Nem sabia onde estava. Tá aqui, ó, cartãozinho do seguro. E se a gasolina acabar? Tem um posto no caminho, a gente pode abastecer aqui e ali. Tá vendo como pensar negativo te ajuda a estar preparado? Faz uma diferença que o pensamento positivo não tem, não faz. Olha, o pensamento positivo te fala para acreditar que vai estar tudo certo, para você não pensar no problema. O estoicismo não faz isso. O estoicismo fala para você pensar no problema, pensar no que pode dar errado, se preparar para isso, ter clareza sobre tudo e aí entrar em ação. Não fica muito melhor? Você não fica muito mais capaz? Eu sei, o pensamento positivo ele é muito mais confortável, ele é muito mais prazeroso, mas o estoicismo ele é muito mais verdadeiro e a realidade é verdadeira. É na realidade que as coisas acontecem, você precisa estar preparado para a realidade das coisas. Eu sei. O pensamento positivo ele é confortável, ele te acaricia, ele faz você achar que vai dar tudo certo e que quase que você não precisa fazer nada, porque se Deus quiser, porque o universo
a teu favor. Já ouviu essa? Eu adoro. O universo vai conspirar a teu favor. Você acha mesmo que você é tão importante assim no universo, para o universo parar tudo que está fazendo e conspirar ao teu favor? Mas isso é gostoso de pensar, né? É legal você achar que o universo está conspirando ao teu favor. O estoicismo não fala nada disso, não. O estoicismo, ele é realidade. E é na realidade, é na vida real que as coisas acontecem. E na vida real, o universo não está nem aí para você. Ou até está, se você agir, se você fizer. Mas não é o universo que vai fazer, não é ninguém que vai fazer, é você que vai. É você que muda, que transforma a tua realidade com as tuas ações, não com o teu pensamento positivo. Agora, para esse tema não ficar tão teórico, eu vou te trazer um exercício prático muito simples que dá para você fazer agora, hoje, agora, depois que você terminar de assistir a esse vídeo. Você vai escolher um desafio que você tem que enfrentar, um problema que você tem hoje. Um problema qualquer. Você vai escrever esse problema. Aí, abaixo ali do que você escreveu, você vai fazer uma linha e vai dividir duas colunas. Na coluna da esquerda, você vai colocar o que você não consegue resolver naquele problema. O que não está sob o teu controle. E na coluna da direita você vai colocar o que você consegue fazer em relação àquilo. O que está no seu controle em relação àquele problema. Preencha essas duas colunas. Aí, no mesmo problema, nessa mesma frase, você vai colocar uma coluna escrito o que pior pode acontecer comigo se eu não resolver isso, se isso acontecer, se isso aqui realmente se tornar realidade. O que de pior pode acontecer? E para que vai servir esse exercício? Primeiro, você vai ver o que você controla e o que você não controla. E vai agir no que você controla. E segundo, você vai perceber que o pior que pode acontecer não é tão ruim assim, que você consegue ajustar, que você consegue melhorar, que você consegue superar, por pior que seja, você vai conseguir superar aquilo ali, se você souber o que pode acontecer. Experimenta fazer esse exercício, coloca lá teu problema, coloca o que você pode fazer, o que não adianta e qual é o pior que pode acontecer. Faz isso. E vem aqui no comentário e me fala o que você achou, se diminuiu a tua ansiedade, o teu estresse, se você se sentiu mais forte, mais confiante para resolver a questão. Mas se você acha que é só o pensamento positivo que resolve, que realmente o universo conspira a teu favor, coloca aí no comentário também. Eu gosto de conversar isso. Eu quero saber a tua opinião. Coloca por que você pensa assim. Não vem com xingamento, não. Se você é guru, vai vir me xingar, falar, não, tá lindo, faz o que você achar bom, mas me diz por que você faz assim. O que você acredita para te levar a fazer isso? Coloca aí no comentário. E se você curtiu, se você achou que vale a pena, coloca lá o curtiu. Clica no curtiu. Se achou que não, clique em não curtiu. Só não fica passivo. Age, porque é isso que faz diferença. Muito obrigado pela tua companhia. Teu tempo é o mais importante da tua vida e tu tá investindo ele aqui comigo. Valeu pela conversa. Forte abraço.